Hoje estamos com o professor Samuel Vessier, com a palestra Etnografia Experimental. O professor Samuel Vessier é da Universidade Estadual do Norte do Canadá, uma universidade indígena, que fica em Thompson, Manitoba. É bolsista da CAPES e, atualmente, também professor visitante e coordenador de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia, da Universidade Federal do Pará. E hoje ele está conosco como palestrante, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal UFAM, né, do Amazonas, cujo curso é vinculado ao Museu Amazônico, também da Universidade Federal do Amazonas. Então, é com muita honra que recebemos para palestrar essa experiência metodológica, de conhecimento, epistemológica, o professor Samuel Vessier. E só mais um agradecimento, antes de tudo, também à professora Rosemary, nossa professora substituta da UFAM, que nos apresentou o professor Samuel, trocou a experiência conosco desse conhecimento. E também queremos agradecer à TV UFAM, através do seu diretor, o professor Gilmar, que concedeu esse espaço de uma fala experimental também. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Helena. É uma grande honra, um grande prazer para mim também de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela introdução também. Então, eu sou o professor Samuel, na verdade, né? E como vocês podem reparar pela minha forma imperfeita de falar a sua língua, eu sou estrangeiro, nasci na França e me criei entre a França e várias partes do mundo. Faz alguns anos, mais de uma década, na verdade, que eu vivo num entre-espaço entre o Brasil e o Canadá, e mais um entre-espaço mais no sentido dominante periférico, né? Eu tenho me mudado para o grande norte do Canadá, que ocupa um espaço imaginário assim selvagem no Canadá, mais ou menos da mesma forma que ocupa esse espaço da Amazônia aqui. E também do Brasil, eu tenho me mudado de poucos a poucos do sul para o norte de São Paulo, para o nordeste, para Belém do Pará. E agora eu tenho seguido Rio em cima e estou aqui hoje em Manaus. Então, muito obrigado novamente por me convidarem. Eu queria falar hoje não sobre pesquisas etnográficas específicas, mas sobre etnografia ou sobre possibilidades de formas experimentais de etnografia. Na verdade, acho que vou falar sobre, para conseguir chegar ao que seria uma etnografia experimental, eu vou ter que falar de outras coisas. Eu vou falar um pouco de fugas, de loucura, de morte, talvez, de vazio. Talvez vou conseguir falar um pouco sobre poesia e sobre a arte de se perder. Então, vamos aí. Eu vou abrir uma parênteses antes de falar mais sobre etnografia, o que seria a etnografia normal, normativa, né, antes de tentar fazer experimentos. Vou abrir uma parênteses com uma análise da minha própria linguagem corporal. Então, agora, além de ser um pouquinho inquieto com essa teatralidade televisada aqui, vocês podem ver, eu estou com umas olheiras profundas aqui, estou com uma boca ressecada, dor na garganta, assim, uma mão um pouco tremida, um pouco de febrilidade, assim. Isso poderia ser entendido como uma resposta fisiológica, né, a um espaço físico, que é o calor da Amazônia, etc. Tudo bem, pode ser. Só que eu acho também que pode ser entendido como uma resposta muito imaginária a um encontro com um espaço imaginário. Qual é a minha corporalidade? Vamos voltar. Eu sou um ser branco que me criou mais ou menos entre e fora da Europa. Eu entro na Amazônia, nesse espaço aqui, com o meu próprio imaginário histórico saturado de histórias de loucura na selva, de febrilidade, etc. Tem essas coisas todas, né? Esse imaginário completamente saturado. Por que os brancos passam mal na selva? Eu já morei em lugares mais quentes que aqui. Minha mãe mora em Washington no verão, é muito úmido, tanto úmido como aqui. Tem um calor insuportável de 45 graus às vezes. Eu não passo mal, no espaço me sinto confortável aí.
o próprio Lévi-Strauss, que, aliás, só passou o quê? 8 dias na aldeia, né? Supostamente um grande experto sobre questões indígenas, ele começa o livro Triste Tropique falando eu odeio viajar, né? Ele passa mal na selva, ele passa mal na Amazônia. E, aliás, os trópicos dele são tristes, Triste Tropique. Mas por quê? Por que será? Por que o branco tem esses Triste Tropique assim? Os alemães, eles têm uma palavra em alemão, Tropenkoller, que significa mais ou menos um tipo de loucura. Quando o branco chega nos trópicos, loucura tropical carregada de sexualidade, de violência, assim. Enfim. E tem aqueles clichês todos, né? Tem o Kurtz, no Coração das Trevas, do Heart of Darkness, do Joseph Conrad, que pira completamente na selva, no Congo, ali, e mata pessoas, assim. Tem outros clichês, né? Tem o Gauguin, o pintor que vai lá procurando o Éden no Pacífico, porque ele lembrava das infâncias no Peru, etc. E ele encontra o alcoolismo, a pedofilia, a sífilis, ele morre tão desgraçado, não tem nem dinheiro para comprar quadro, ele está pintando portas. Enfim, por que será que tem... Por que essas loucuras dos brancos assim nos trópicos? Em 1880, um psiquiatra do Hospital de Bordeaux notou o caso ainda raro de um tal de Albert Dadas, era um cidadão qualquer do vilarejo da França, que, de repente, surtava. Ele começava a andar e não conseguia mais parar. Ele andava até cair ou até ficar preso por vagabundagem, etc. E daí começaram a surgir mais casos desses loucos viajantes, na França, na Europa, etc. Por que será essa loucura? E por que também viajar chegava ou levava à loucura? E aquele Albert Dadas, ele conseguiu chegar até a Argélia, até a Rússia, até a Turquia, sem nem saber por que ele estava indo lá. Mas será que esse negócio de sair, assim, de surtar, de passar mal nos outros espaços, é um negócio só europeu? Não. Por exemplo, na Malásia, tem essa palavra amok, que até na língua inglesa eles falam running amok, que significa também surtar, ficar completamente louco. Que era um tipo de loucuras de pessoas também das selvas de Borneo, que começavam a ficar louco e sair correndo, às vezes matavam pessoas, etc. Então eu começo a falar dessa questão da fuga, de ser um fugitivo, mas de passar muito mal na fuga. Tem um conto do Borges, do escritor argentino que gosto muito, Borges y Yo. E tem um momento, ele fala assim em espanhol, ele fala, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro, que significa assim, minha vida é uma fuga, tudo eu perco tudo é do esquecimento do outro. Eu achava isso a coisa mais triste, me dava um desespero total lendo Borges assim. A última vez eu estava no fracasso da minha vida, tinha perdido um amor terrível, etc. Eu achava isso, a gente perde tudo, a vida é triste, etc. Mas depois eu fui pensar, será que existe também uma certa arte, né, na fuga? Será que existe também uma certa beleza? Vamos ver se consegui aqui, queria tocar só um minutinho da arte da fuga, né, que é a última obra do Johann Sebastian Bach, o compositor barroco, e que uma obra que ele não conseguiu terminar. Então vamos escutar só um minutinho, vamos ver se... Então, a arquitetura musical barroca não tinha uma hierarquia de uma harmonia só, etc. Existiam várias linhas musicais que iam compartilhar algo e que iam também, às vezes, você escuta, né? Entra uma melodia, depois entra outra, ela vai numa direção, outra vai... Tem um labirinto total que vai se espalhando em todas as direções, assim. Então, a fuga também é uma arte de uma certa forma de se espalhar, né? Mas agora a gente está escutando música que realmente muitas pessoas consideram como uma imensa obra de arte. Né? Então tem o terror da fuga, mas também tem a arte da fuga. Então, vamos aí. Eu vou voltar agora na questão da... Não, antes de falar mais de etnografia, existem outras tradições, né, nas artes e ciências do conhecimento, porque eu nem falei até agora de antropologia, porque eu acho que
não seria muito útil de limitar a discussão que eu pretendo levantar hoje ao espaço da antropologia. Eu estava conversando com a professora Maria Helena no carro agora, dizendo que, para a posteridade, se eu pudesse ser lembrado por alguma coisa, eu queria ser lembrado como poeta, mas não como antropólogo. E não falo isso por ter um complexo de estrela, por achar que... Não, eu falo isso por integridade mesmo, porque eu acho que a antropologia está sobrecarregada de problemas políticos, de problemas epistemológicos, de problemas coloniais, assim, a academia em si. Eu acho que ser lembrado como poeta, ou até simplesmente como escritor, seria uma forma mais honesta de descrever o que eu estou tentando fazer. Lógico que a antropologia ela me fornece um espaço para fazer o que eu amo com paixão, tentar entender o que é a humanidade, o ser humano dentro de grande vazio do universo, sei lá. Eu amo ensinar, mas tem uns problemas fortíssimos com a antropologia, e depois eu vou chegar com alguns dos problemas metodológicos e epistemológicos. Eu comecei com essas histórias sobre a fuga, sobre se perder, como uma coisa de terror, uma coisa muito difícil, né? Mas também pode ser uma coisa linda. O filósofo Sócrates sempre falava: a filosofia é uma preparação para a morte. E isso eu sempre achei muito interessante. Então, a gente pode entender isso numa perspectiva metafísica simples. Bom, a gente vai preparar nossa alma para viver em outro mundo, etc. Mas eu acho que existem umas oportunidades de interpretação mais metafóricas, mais diferentes. Morrer pode significar tomar riscos, perder algo de si, ou entrar em novos planos de consciência, né? Ter acesso a novas cosmologias, novas realidades, ou até sair de uma realidade que estaria restringida ou até ilusória para se transformar em algo. Podia se transformar seu próprio corpo, né? Como eu falei, eu estou aqui na Amazônia e meu próprio corpo tem uma experiência da Amazônia assim corporal, acaba sendo uma técnica do corpo real em mim, talvez por causa do imaginário colonial, um monte de coisa. Mas enfim, um experimento seria começar a se perder na perspectiva de se transformar, mas numa perspectiva aberta. Então isso seria um experimento, né? Daí que a gente chega ao o que seria o experimental. Para simplificar a coisa, a gente pode entender a questão da etnografia experimental em dois sentidos. Por exemplo, nas ciências, as ciências experimentais são as que vão fazer concretamente, né, fisiologicamente uns experimentos. Na arqueologia experimental, eles vão, às vezes, reconstruir ferramentas do Paleolítico, tentar usar, fazer... Isso é uma coisa também física. Eu começo com isso porque eu, talvez como antropólogo, como humano, sei lá, eu sempre tento quebrar muitas fronteiras, vou falar sobre isso, mas essa fronteira cartesiana entre corpo, alma, corpo e espírito, eu não entendo muito bem o que é isso. Para mim, só há corpo, né? Então, de falar, eu vou quebrar os gêneros metodológicos, etc., falar num plano completamente desvinculado, cortado, metafísico, isso não me interessa. Então, eu começo com o experimento mesmo. Agora, claro, por exemplo, na literatura, quando se fala de ficção experimental, de poesia experimental, são umas formas de escrever que vão tentar quebrar umas barreiras, umas fronteiras de gêneros, né? Eu não sei se isso é ficção, não sei se isso é ciência. Procurar construir algo mais aberto, né? Eu acho que muitos de vocês aqui são antropólogos, vocês conhecem um pouco sobre etnografia, a história da etnografia sendo inventada mais ou menos acidentalmente por Malinowski, que está passando mal nos trópicos lá na Papua Nova Guiné, observando os nativos, tentando penetrar o ponto de vista do nativo. A etnografia está baseada numa... Também, foi isso que me levou à antropologia e não simplesmente a ser como dizem, armchair scientist, aqueles cientistas que só sentam na sala e ficam lendo. O antropólogo, ele se suja, ele vai pé no chão, ele vai se sujar no barro um pouco, mas depois ele vai começar a alucinar um pouco e pensar. Então, sabemos que existem grandes problemas epistemológicos na etnografia. Ontem eu estava conversando com uma colega que eu conheci aqui, uma arqueóloga, uma professora muito crítica, um conhecimento grande. A gente estava falando de conhecimento, né? Eu estava pintando assim um quadro muito simplista. Eu falava, bom, nós antropólogos
temos o sujeito da nossa pesquisa, o interlocutor na nossa frente. Supostamente, a gente teria acesso a toda a verdade. Vocês, a partir de uns pedaços minúsculos de barro, que será que talvez um humano tocou um dia, vocês vão reconstruir edifícios teóricos, e a gente vê as reconstruções visuais na TV. Né? A gente tem os sítios dos arqueólogos, e daí ele vai montando aquelas pirâmides, vai montando aquelas fantasias, a gente vai ver a cor do cabelo, tudo. Umas coisas, uau, mas como que vocês fazem isso? Não todos os arqueólogos têm essas certezas, mas nós, antropólogos, temos o problema. Tudo bem, eu conheço a pessoa, talvez eu falo a língua dela bem, talvez não. Mesmo se eu estudo meu próprio grupo, como que eu vou saber que essa pessoa está falando a verdade? Será que ela está mentindo ou não? Ou mesmo se não está mentindo, será que essa pessoa, na verdade, não sabe muito bem sobre si mesmo? Tem esses problemas. Mas tem uns problemas muito mais profundos, o que os filósofos chamam do problema da linguagem, né, da representação. Na semiótica assim simplista, a linguagem falada ou escrita, um sino assim, ele vai representar uma coisa em si, né? Ele vai se ligar a um mundo. Eu falo gato e você pensa no gato, mas também tem aquela coisa. Eu falo pão e daí o alemão pensa naquela coisa quadrada, preta. O francês pensa naquela coisa alongada, assim. E também tem tantas coisas tipo saudade, né? Dizem que como você vai explicar saudade para alguém que não cresceu falando português? Ou alguém que nunca se apaixonou em português e perdeu um grande amor em português. É complicado, né? Então, a linguagem não é muito perfeita. E também tem aquela questão toda, aquela revolução pós-estruturalista. Para o Baudrillard, por exemplo, ele fala que os signos da linguagem eles não se referem a coisa em si, mas simplesmente a outros signos. A linguagem é um sistema de representação que basicamente flutua livremente. Não só que ele não consegue ligar a gente à realidade do mundo, ele desconecta a gente completamente, né? A gente, através da linguagem, por isso que naquele livro do Italo Calvino, Cidades Invisíveis, o Marco Polo começa a falar sobre memórias de cidade. Ele fala, mas um minuto que eu começo a colocar minha memória em palavras, eu perco a memória, já esqueço a cidade, assim, porque é um sistema de representação cortado. Então, isso, né, o próprio Wittgenstein, que começou a estudar linguagem de uma maneira extremamente científica, empírica, etc., ele chegou à conclusão, no final do Tratatus Lógico-Filosófico que ele escreveu lá durante a guerra, muita coisa não pode se dizer. Né? O que não podemos dizer, devemos passar em silêncio. No final da vida dele, Wittgenstein, ele construía uns móveis de madeira, ele nem falava muito, né? Porque ele achava que cada vez que abria a boca ia sair uma coisa que não seria uma verdade. Isso, a gente tem que pensar muito sobre, né? Não só será que é mentira ou não, mas será que a linguagem sim vai nos desconectar completamente do mundo? Então eu tenho abordado a pesquisa etnográfica com uma grande parálise epistemológica sobre o que seria que eu posso saber. Ok, isso é o problema, mas agora vamos voltar a umas possíveis experimentações. Wittgenstein fala o que não pode se dizer, vamos deixar em silêncio. Só que eu não sou religioso, eu não pertenço a nenhuma cosmologia assim exclusiva, mas eu acho que como antropólogo, em cada tradição, cada cosmologia me ensina muita coisa. Na tradição hebraica, judaica, tem a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, que ele não produz som nenhum. É uma letra silenciosa, o Aleph. Né? Ele só vai fazer o som se você coloca uma diacrítica nele, etc., e daí ele vai produzir. Só que os teólogos hebraicos eles dizem que o Aleph é a respiração de Deus. Assim. Eles dizem que se você escuta no silêncio de Aleph, tem a articulação de todos os sons possíveis no mundo. Então, isso também. Conseguir... eu não posso entender tudo, mas será que até no silêncio tem muita coisa mesmo que eu poderia perceber? Então, é isso. Eu vou falar um pouco mais sobre como fazer, não de maneira pragmática, mas de como poderia imaginar ou talvez corporalizar essas experimentações. Mas a literatura, por exemplo. A literatura, como a antropologia, é um gênero, quer dizer, é uma forma de escrita, e vamos lembrar, como nos lembra o James Clifford, naquela revolução literária da antropologia americana, etnografia, etnos, cultura, grafia, grafos, é uma forma de escrever. Nós, antropólogos, também necessariamente somos escritores, mas escritores que escrevemos dentro de um gênero extremamente restringido. A literatura também é muito antropológica. O que é a literatura? O que são as artes, na verdade? Umas formas de explorar, de investigar a condição humana.
só que de uma maneira muito mais ampla, muito mais criativa. Tem até um antropólogo, Keith Hart, da Cambridge, ele fala claramente que muitos escritores escrevem romances que são muito mais antropológicos, muito mais honestas sobre a condição humana do que umas supostas etnografias que vão pegar uma conversazinha que vão escutar, a partir da qual vão montar um edifício teórico que é completamente desconectado. Tem uns escritores que vão escrever romances que vão realmente fazer etnografia, que vão se meter, que vão conhecer, vão falar de si, do outro, de como será que eu posso conhecer o outro, etc. O que a literatura nos permite, que a etnografia não, é que vamos voltar na proposta malinowskiana de atingir o ponto de vista do nativo. A gente sabe, não existe essa máquina que vai ler o pensamento do outro, não pode, né? Só que na literatura pode. Você pode se imaginar no corpo do outro, você pode se sentir no corpo do outro. Tem um filósofo americano, eu acho, talvez em inglês, chamado Thomas Nagel. Ele tem um ensaio escrito What is it like to be a bat? Como que é de ser um morcego? Ele está tentando entender, será que eu posso entender a perspectiva do morcego? Ele está indo muito mais além, né? Ele conclui que não. Nós não possuímos as modalidades sensoriais do morcego. A gente não pode nunca saber como seria um morcego. Só que tem uns escritores realmente que conseguiram talvez se sentir em umas outras corporalidades sem até antropomorfizar, talvez é possível, né? Tudo bem que seja uma coisa que pode ser alucinada, mas talvez não. Depois eu vou voltar e vou dar uns exemplos através da poesia do como será que a gente poderia sentir alguma coisa, construir alguma intersubjetividade ou até intercorporalidade através da poesia e da literatura, quando na antropologia a gente não pode, por causa dos parâmetros epistemológicos e também metodológicos muito restringidos. Você não pode saber o que o outro pensa e você pode concluir, mas também não, é muito complicado. Então, vamos pensar sobre a literatura. Então, epistemologicamente, a literatura tem um grande potencial. Moralmente, também, eticamente, eu acho que a literatura nos permite, justamente fazendo esses autos da fé, esses saltos da imaginação, de começar a se ligar às nossas emoções também. São poucos antropólogos que vão permitir explicitamente de usar suas emoções e de se conectar com outros. Tem outros, tem a antropóloga americana, cubana, Ruth Behar, o observador vulnerável, antropologia que quebra seu coração. Muitas pessoas adoram, acham revolucionários, outros acham palhaçada. Eu já vi ela falar em congresso, ela é maravilhosa, mas tem pessoas que dizem, mas que isso, é ciência, mas nossa, olha isso, volta lá para a escolinha, não sei o quê. Eu acho o trabalho dela maravilhoso, mas ela também é poeta. Então, da imaginação para as emoções, sempre lembrando do corpo. Um outro escritor que me inspira muito, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, John Maxwell Coetzee. Ele é da África do Sul, ele é um branco da África do Sul, que fez um questionamento, claro, da colonialidade toda, mas também não de forma muito radical. Muitos acusaram ele de sempre ser o escritor do meio, sabe? Ele investiga, mas será que o branco também sofre, etc. E havia a revista American Anthropologist dedicou uma revista à obra, às questões antropológicas na obra de Coetzee. E ele tem um personagem fictício que chama de um heterônimo, que nem Fernando Pessoa, que ele chama Elizabeth Costello, que é uma velha mulher. Também ele se pensa no corpo, nos pensamentos de uma mulher de velha idade muito bem, que ela sempre tenta passar essa perspectiva de como a gente poderia imaginar outra coisa, imaginar outros mundos. E daí ela chega um momento a fazer uma alegoria, paralela, porque ela é vegetariana, ela sempre tenta defender como seria, porque ela é vegetariana. E ela faz uma comparação entre o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, a industrialidade toda, e a indústria da carne. Eu, pessoalmente, não sou vegetariano, J.M. Coetzee é, mas eu acho o argumento dela muito interessante, porque ela explica, ela levanta aquelas questões sobre a banalidade do mal toda, de dizer, não, mas de culpar esse genocídio só na mente doente de alguns generais seria terrível. Existia um contexto histórico, um contexto dentro do qual
todo mundo sabia o que estava acontecendo, ou todo mundo não queria saber o que acontecia lá do outro lado da parede. Isso não era meu problema, sabe? As pessoas participavam no projeto social porque é assim, porque é a realidade, o que eu vou fazer? A grande maioria dos oficiais nazistas, eles voltavam para casa, mas, meu Deus, que dia terrível, eu tive que matar tantos judeus. É horrível isso. Mas de dizer que todos eles eram uns psicopatas e completamente reducionistas, mas existe um contexto dentro do qual ninguém levanta o questionamento, mas o que será que a gente está fazendo? Será que eu posso imaginar o que o outro está não só pensando, mas sentindo? Então, Elizabeth Costello, através Coetzee, ele fala da imaginação empatética, assim, sobre usar suas emoções. Eu acho que a literatura também, pelo menos me ensinou a também pensar, fazer antropologia com imaginação, com emoções, com corpo, assim. Eu acho isso interessante. Então, vamos voltar à questão de que também é muito difícil saber qualquer coisa. As conclusões que chegamos ontem, eu e a arqueóloga, quando conversamos, é que não sabemos nada sobre nada, na verdade. Ela falava, não, mas claro, a gente não sabe nada sobre o Neolítico, o Paleolítico, etc. Eu também falei, mas não entendo nada, não sei se eu posso nem entender as pessoas que convivem minha vida toda, não sei. Mas também, vamos lembrar que no silêncio tem a articulação de todos os sons, possivelmente. Que também no nada, no vazio, talvez, tenha alguma coisa a enxergar no vazio. Então, a cosmologia Zen, né, que parte do budismo, fala muito, não fala, na verdade, mas tem algo a ver com vazio. Uma grande, não é obsessão, mas uma prática do vazio. O que seria uma prática do vazio? Então, eu vou ler um curto texto, assim, que, segundo a lenda toda, foi escrito no 6º dia, 11º mês, primeiro ano do Kongen, que no Japão seria 1243, no mosteiro de Yoshimi, na província de Echigen. Isso é o mestre Dogen, que fala a seus discípulos sobre pintura. Ele fala, quando você pinta a primavera, não pinta flores de ameixas, de pêssegos ou damascos. Mas é só pintar a primavera. Vai, pinta a primavera. Se você pintar flores de ameixas, de pêssegos, de damascos, você está pintando flores de ameixas, de pêssegos, de damascos. Você não está pintando a primavera. Você tem que só pintar a primavera. E isso é muito típico, né, da retórica Zen, umas coisas que, na verdade, não é para compreender. Você não pode compreender isso, mas você já enxerga, pô, mas é verdade, né? Isso é uma flor isolada, agora meu pensamento europeu já tem um nome latim para a flor toda, eu estou obcecado com essas coisas, mas existe uma perspectiva muito, muito maior, né? O Che Guevara falava, no contexto da Revolução, poderão cortar as flores, mas não detendrão a primavera. Eles podem cortar todas as flores, mas eles nunca vão poder parar a primavera. Você está entendendo? Então, o Dogen está falando, nossa, existe um contexto imenso aqui, e talvez se eu olho nessa coisa tão pequena assim, será que eu estou pegando aquele contexto todo? Esse ano aconteceram mais umas revoluções epistemológicas para mim. As primeiras revoluções epistemológicas aconteceram quando eu fazia meu doutorado na McGill, no Canadá, fazendo pesquisa de campo, em Salvador da Bahia, nas ruas de Salvador, e que eu comecei a me autorizar a escrever de forma muito mais experimental, de usar ficção, de falar sobre mim mesmo, de falar não só sobre a rua de Salvador como um espaço objetivo, assim, mas como eu comecei hoje, como eu estou chegando na Amazônia aqui. Daí a gente começou a levantar uns processos históricos de colonização, etc. E não só falei de mim, não só porque senão seria narcisista, mas também é verdade. Também, alguém que fala de si de uma maneira, se colocando no contexto, às vezes interessa as pessoas. Mas esse ano, eu comecei, por loucura, a cursar do lado um segundo mestrado em escrita criativa, em poesia. E um dos meus cursos foi um curso de tradução literária. Tradução literária é difícil, não é um problema de técnica, não é um problema de linguística, assim. Por exemplo, para traduzir um poeta, talvez tenha que ser poeta. O que significa ser poeta, não sei. Meu professor, no curso de tradução, é um mestre Zen, que era um americano da época dos beatniks, de Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Ele escrevia com todos, e depois ele virou Zen, mas não de uma maneira tipo Paulo Coelho, assim, não. Me desculpa, Paulo Coelho, mas, enfim.
E no curso dele eu comecei a entender, eu comecei a adquirir umas certezas sobre a universalidade da condição humana, sobre que, na verdade, eu posso conhecer, entender muitas coisas sobre humanos numa perspectiva muito mais ampla que eu tinha imaginado. Porque antigamente, mesmo assim, eu pensava, eu estou fazendo uma coisa um pouco legal, mas mesmo assim, talvez eu falo de mim um pouco demais, né? Talvez eu, de qualquer jeito, eu não posso falar nenhuma verdade. Então, eu me sentia ainda bem paralisado. Ainda me sinto paralisado, mas o negócio é o seguinte, eu me sinto paralisado, mas agora eu penso, tudo bem, eu vou chegar aí. O professor de poesia, ele fez a gente trabalhar com textos do japonês, polonês, tcheco, umas línguas. Ele falava, o negócio não é você saber a língua, você vai procurar achar os ossos mesmo do que o texto está falando, você vai tentar achar alguma coisa no chão mesmo. Então, o primeiro texto que eu traduzi foi um texto do poeta chinês Wang Wei, que morreu em 761 antes da nossa era cristã. Isso, olha a violência das temporalidades aqui, mas e é um dos poemas mais traduzidos no mundo, né? Porque é difícil. Tem uma tradução em português, Otávio Paz fez várias em espanhol, etc. Ele chama não importa o nome dele, mas ele fala mais ou menos assim, é muito curto, é tipo assim, solitária montanha, ninguém à vista, talvez ecos de vozes humanas, o sol entra no bosque, o verde musgo brilha de novo. Isso seria uma forma de traduzir. Por exemplo, na poesia clássica chinesa, diz-se que não é permitido personalizar, não é permitido falar o eu. Você tem que falar quanto menos coisas possíveis, mas para também poder passar uma perspectiva pessoal e universal. E muitos, dependendo das modas, os românticos colocavam muitos adjetivos, etc. Depois eles começaram a falar, eu estou aí na montanha, perdido, etc. Mas, enfim, eu estava aqui trabalhando tão duro, mas tentando me conectar com esse poema chinês velho, escrito mais de 1500 anos atrás, etc. Só que eu me achei lá na montanha. Eu vim, mas, nossa, eu estou lá, estou solitário, será que tem alguém, será que não? Ele estava falando a mesma coisa que eu. Ele está aí, será que tem umas vozes humanas ou não? Será que eu consigo entender essas pessoas? Pensei, mas ele é humano que nem eu, esse cara. Esse chinês que eu nunca vou conseguir aprender a língua dele. Mas eu pensei, mas olha que a poesia e a literatura, isso não é simplesmente uns signos flutuando aqui, como o Baudrillard fala. Mas também não é. Foi isso que comecei a pensar. Agora vou voltar na questão da loucura. Eu falei um pouco sobre o vazio, vou falar um pouco sobre a loucura de novo, né? Eu comecei com aqueles europeus que estão saindo dos seus espaços, que vão pirar, que vão ficar completamente loucos. Mas, afinal de contas, o que significa ser louco? O que significa loucura? Para mim, loucura é simplesmente sair do padrão normativo dominante do que seria a realidade, como ela está sendo definida e construída. Se você vê coisas que outros supostamente não veem, você vai ser considerado louco. Agora, tem outros espaços que não. Por exemplo, dentro de uma igreja, é tudo bem, normal. Você pode conversar com seres. Então, em cada espaço tem sua realidade, mas existem umas realidades dominantes. Mas quanto mais você vai fazer uma coisa muito diferente, quanto mais você vai partir do padrão dominante, você simplesmente vai ser considerado louco. Só que a antropologia é o quê? A antropologia sempre examina de maneira interna e externa, intrínseca e extrínseca, uns fenômenos humanos. Quando você, e todos nós, eu acho, né, nas ciências sociais, filosofia, antropologia, chegam os momentos que a gente dá conta que tudo é completamente absurdo, que tudo é uma teatralidade, né? A gente pensa no Goffman, a gente pode pensar que às vezes a teatralidade é violenta ou simplesmente que é absurda. Por isso que os surrealistas, eu acho que eles nos ensinam muito também sobre a realidade é, na verdade, muito mais mole, assim, sabe? O Dalí uma vez falou que ele conheceu o Le Corbusier, o arquiteto, ele falou para ele que a arquitetura devia ser mole e peluda. Durante muito tempo eu achava, tá bom, é legal, ok, mas não entendia. Mas claro, para que tem umas estruturas espaciais, infraestruturais, epistemológicas tão rígidas assim? Para que não fluir um pouco mais? O surrealismo. Os dadaístas piorou ainda, né? Eles tinham poemas onomatopeicos, tentava completamente sair do padrão do que como é falar, como é se mover. Isso é interessante. Isso é antropologia. Isso é loucura. Antropologia seria, talvez, loucura. Agora, como que a gente pode chegar a algo através desses experimentos, né? Buscar uma experiência, por exemplo,
vamos voltar, por exemplo, na primavera, na questão da primavera do Dogen, como pintar a primavera. A gente pode buscar uma experiência mais lenta, mais humilde, também mais fenomenológica, tentar se ligar a muitos mais planos de consciência, de realidade, etc. E para isso a gente precisa ficar mais devagar, né? Andar um pouco mais devagar. Aprender a sentir, cheirar, ouvir, se relacionar, usar seus sentidos, pensar que talvez essa ideia que só tem 5 sentidos, será que só assim? Ó, talvez não tem. Por isso que muitas pessoas nem eles vão experimentar. Muitos gringos chegam na Amazônia, querem ayahuasca, a hora. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Eu nunca experimentei ainda. Não me sinto pronto. Porque eu acho que também correr assim, vou pegar ayahuasca, já vou ter acesso à cosmologia indígena. Mas será que é tão rápido assim? Não sei, não sei. Então, se entregar ao vazio, cometer aquele suicídio filosófico do Sócrates, é também aceitar o vazio. Tem uma velha história do monge budista também, que está caindo ali. Será? Ele está na montanha, ele vai cair, e de repente ele se entrega ao vazio, ele começa a flutuar. Porque, sim, a selva, o vazio, a fuga, pode ser um grande terror, mas o silêncio pode ser um terror, mas a gente também pode procurar outras avenidas. Isso que eu estou tentando falar. Então, eu acho que essas experimentações, assim, porque falar só de etnografia, estou realmente falando de epistemologia, de ontologia, de ser, né? Requer eu acho, uma grande humildade de saber, de ficar confortável com o fato que não podemos entender tudo, especialmente não, e entender significa não podemos constringir o tudo dentro dos nossos regimes de representações que são muito limitados. Então, vamos ver, por exemplo, umas coisas que eu aprendi na etnografia. Por exemplo, como fazer campo. É sempre difícil, né? Porque é uma hipocrisia também. Eu não sou nem um pouco Foucault, mas o Foucault também via falando da violência, do aparato ideológico da universidade, só que ele viajava de graça no mundo falando disso da universidade. Eu faço a mesma coisa, né? Então, eu acho um pouco hipócrita. Só que, mesmo assim, será que tem liberdade acadêmica total? Não sei. Eu acho que tem muitas coisas que eu não poderia fazer. Né? Existe um espaço restringido, mas se eu fosse começar a realmente surtar, pirar, não. Eu acho que ou incentivar os alunos a realmente ficar loucos seria complicado. Mas mesmo assim, quando os alunos me perguntam, eu estou indo para fazer campo, quais perguntas vou fazer? Eu falo, bom, para mim, você deixa a sua caneta do lado, você deixa a sua câmera fotográfica do lado, você deixa seu caderneto, se você quiser escrever tudo bem, você deixa as suas perguntas do lado e você se entrega ao vazio. Você se entrega à bagunça. Você vai, se apaixona, quebra seu coração, seja roubado, faça amizades, come outras comidas, fica doente, vai viver e vai tentar sair, mas também não necessariamente de uma maneira completamente louca assim. Então, depois você chega no lugar, aprendeu uma língua, talvez não bem, talvez não muito bem, conheceu alguém, será que ela me ama, será que não, será que isso é mentira, será que não? Mas isso é humanidade. Só que você, na verdade, está mais atento a essas questões, você está... Mas, não, eu acho que, pessoalmente, não, de chegar já com suas perguntas, suas gravações, eu vou voltar e estou fazendo tal metodologia de não sei o quê. Eu nem lembro mais do nome dessas metodologias de grounded theory, etc. Para mim, isso não faz sentido nenhum. Então é isso. É só sobre isso que eu queria falar, sobre tentar repensar as maneiras como a gente imagina o mundo e tentar realmente se ligar ao mundo de uma maneira corporal e tentar falar alguma coisa ou escrever alguma coisa, porque, afinal de contas, temos que escrever como antropólogos de uma maneira muito mais honesta, usando a sua imaginação, usando as suas emoções, usando o seu medo também. Às vezes, também, não é só se entregar ao vazio, não é só conquistar o medo. Não é só essa perspectiva teleológica, eu tenho que ir além, vou conquistar o medo. Não. O medo existe, faz parte da humanidade, como uma mentira existe. E, às vezes, tudo bem, deixa ele aqui, sabe? Fica um pouco mais atento. Agora, existe a questão pragmática, claro, né? Será que esse orientador vai deixar, será que não sei o quê? Mas, como tudo é um jogo, uma teatralidade, afinal de contas, existem vários textos, você pode dizer, mas olha, aquele autor americano fez isso, aquele francês, aquele brasileiro lá. Então, né? Tem um professor na Unicamp, de origem francesa, mas ele fez uma autoetnografia do corpo dele na academia de malhação, usando a teoria queer e tudo. Isso é possível.
Outro mundo é possível, claro. Enfim, eu acho que era só isso que eu queria falar. Agora eu queria levantar se tem algumas perguntas ou questões. Deu, meu irmão, senão acaba mais, né? O cara tá sobrenatural no solo aí, né?